esse amigo da minha mãe. Quando eu me converti, queridos, eu descobri que as mulheres que eu usava como objeto tinham sonhos, tinham projetos. Ela não é um objeto para qualquer um usar, não. Ela é uma filha, ela é uma irmã, ela é uma neta, ela tem princípios, ela tem sonhos e projetos. Eu aprendi tudo isso na igreja. Toda vez que eu vou para lá, eu fico um bom tempo com a minha mãe, falando de Jesus para minha mãe, perguntando como meu pai tem tratado a minha mãe, dando conselhos para o meu pai. Eles me ouvem, meu irmão me ouve, eu faço cela quando eu vou no interior com a minha família. Nós fizemos um culto lá no sítio do meu pai. A minha avó, a vida inteira é católica, roxa. E eu cheguei no sítio, a minha avó falava assim: olha, eu te amo como um filho mais novo que eu não tinha. E eu falei: pai, a minha avó está precisando, não está aqui, não sinto falta dela. Eu cheguei na casa da minha avó estou com a mala pronta, sabia que você ia vir buscar. Fizemos um culto lá e quando o pastor fez o apelo, ela levantou a mão e falou assim: como não aceitar esse Deus maravilhoso? Eles, uma semana depois, a minha avó teve um derrame cerebral e não voltou. Eu fui no hospital de Presidente Prudente orar por ela. Quando eu e meu tio evangélico colocamos a mão para orar por ela, eu falei: Deus, obrigado. Jesus, obrigado. E quem não é cristão como eu, você não entende. A mulher está morrendo e você está agradecendo a Deus. Eu falei: é. Porque a grande dor de nós evangélicos é ver um ímpio morrer. Mas um cristão, uma pessoa que tem a vida entregue nas mãos de Jesus, não. Seus sentidos já foram voltados para Jesus. A sua palavra já decretou que Jesus é o Senhor. Eu falei: Deus, obrigado, porque eu fui chamado através da minha vida. Minha avó não vai queimar no fogo do inferno. Através da sua vida, a sua família não vai. Os que foram, Jesus julgará, mas os que não foram, não vão, por causa da sua vida. A sua responsabilidade, querido, mudou completamente. É você que vai mudar essa área da sua vida. Vamos falar agora de audição. Queridos, a audição tem uma palavra, não precisa pegar não, que é fenomenal, e é maravilhosa, que está no livro de Mateus, que diz que Jesus estava no barco, deitado na proa. Jesus estava na proa do barco. Esse cara me deu um louvor. Quem conhece esse louvor? Como é que é esse louvor? Deixa eu lembrar, que eu sou horrível de letra, mas Jesus estava aqui e diz assim: olha, qual é o começo, pai? Mestre, o vento balançou meu barco. O mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vem? Será que eu vou perecer? E assim, mas esse louvor é demais. E sabe qual é essa palavra que me tocou, que mudou a minha história? Queridos, é que nessa palavra o mar está agitado. Diga: eu tenho ouvidos. O livro de Apocalipse diz que a igreja, eles falam assim: olha, quem tem ouvido, ouça o que a igreja diz. É isso ou não? Então ensina para mim, que eu esqueci. Fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso ou não? Não. É ou não? Então fala, me ajuda. Ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. É isso? Amém. Acho que na minha dá o Espírito, mas amém. Queridos, então nós temos ouvido, as pessoas têm ouvido. O mar tem ouvido? Tem? O mar tem ouvidos? Respondam. Interagem comigo. O mar tem? Sim ou não? Não. O vento tem? Então veja bem, o mar estava agitado. Os ventos sopravam. A água começou a entrar no barco. Querido, eu tenho medo de mar. Eu sei nadar, mas eu vou pertinho e volto. Esses caras estavam em alto mar. As águas se agitaram. Querido, em nossas vidas as águas se agitarão. O apóstolo Pedro diz assim: agora as águas estarão calmas. Mas quando nós saímos para evangelizar, as águas se agitarão. O diabo se levantará contra nós. As pessoas chegarão para nos levar para o mau caminho. As águas se agitaram. O que Jesus fez? O que Jesus fazia? Jesus estava dormindo. Jesus descansava em paz. E os discípulos desesperados: o barco vai virar, está enchendo d'água. E Jesus está dormindo. Ele não se preocupa. Não se preocupa comigo. Quantas vezes nós falamos: Deus, você não se preocupa com os meus problemas? Senhor, porque os meus problemas não te
Senhor, está tão difícil continuar. Deus está ali contigo. Não abre mão de você. Você retrocede, Ele te dá a mão e levanta de novo. Você está fraco, Ele vai lá e te sustenta. Fala assim, olha, quando você estiver fraco, eu pego na sua mão. O mar estava agitado, a água estava caindo dentro do mar. Sabe o que Jesus fez? Tomando a palavra, Ele disse para quem? Para os ventos acalmados. Suavemente acalmados. O vento ouviu? O vento ouviu? Eles ouviram? E o mar ouviu? Eles têm ouvido? Não? E como que eles ouviram? O dono de todas as coisas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá falou. A Bíblia diz que todos se curvam e se prostram diante dele. Que os mares e as montanhas tremem com o som da sua voz. Ele falou. E quem não tem ouvidos ouviu e atendeu. E aí você prega a vida inteira para pessoas que ouvem e não entendem. E não faz essa curva para o coração. Nós que temos ouvidos, que muitas vezes somos rebeldes. E aí alguém vem falar de Jesus para nós. Tem alguém aqui que não é cristão ainda? Ninguém, todos cristãos. Aleluia, amém. Queridos, e aí você prega para a pessoa, e a pessoa não tem ouvidos, mas não ouve. E os mares e os ventos ouvidos, eu falei, Deus, como? Eu falo, somente Jesus é o Senhor. Porque o mar não tinha ouvido, você ouviu. O vento se acalmou ao som da sua voz. Talvez você não saiba a dimensão, você imagina o discípulo olhando, e Jesus dizendo, acalmai-vos. E meio a tempestade, que é nossos ouvidos, tem que ouvir uma voz dizendo, é no desespero que Deus se levanta a nosso favor. É nas nossas impossibilidades que Ele levanta. Sabe por quê? Na dificuldade nós vamos no banco, é assim. Ninguém fala com Deus primeiro, vamos no banco. Se der, se não der, no banco a gente fala com Deus, mas vamos no banco. Aí vai no banco, não dá certo. Então vamos tentar vender o carro. Aí o cara quer dar 50%. Você vai lá, o carro vai dar 10 mil e quer dar 2. Em 2 vezes de 1.000. Não, não vender não. Aí o cara vai recorrendo às suas possibilidades e chega um momento que não tem mais o que fazer. E aí é você e Deus. E aí você tem que usar de todos os seus sentidos para Deus e falar assim, eu sou totalmente dependente de Ti. Sou totalmente voltado para aquilo que Tu és. Sabe o que eu vejo isso, querido? Quando nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos exatamente fazendo aquilo que Deus quer. Eu estava passando a dificuldade de uma empresa, que eu saí da IDEC, fui trabalhar numa empresa aqui, e eu fui perseguido. Eu estava me formando na faculdade, o meu supervisor era químico também. Só que eu trabalhava melhor com ele, e isso não é soberba, porque eu não tenho isso. E não é soberba, porque eu trabalhava mesmo, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. As coisas que ele fazia, eu procurava fazer melhor que ele. E isso não é soberba. É você dar o melhor de si, é você comprar aquilo como verdade e falar assim, olha, aqui eu vou dar o meu melhor. É você ter esse caráter, não importa onde eu esteja. Né? Tem pessoas que sabem comer de gato, mas não comem de mulher. Você tem que ser o melhor, não importa o lugar. Quem sabe comer de mulher é aquele. Sabe comer de gato. Porque o maior não é aquele que sobe no topo mais alto. O maior é aquele que ajuda o próximo a subir nesse topo. Esse é o maior. Por isso que Jesus ensinou. O maior não é aquele que sobe no mais alto, mas aquele que ajuda o seu próximo. Amor ao próximo. É ele que tem que subir. Porque quando ele sobe mais alto que você, você é maior que ele no reino de Deus. Esse cara me perseguiu. E um dia eu estava lá assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Queridos, foi algo que me emocionou. Uma luz, um feixe de luz solar. Eu estava mexendo na empilhadeira aqui, e uma luz veio assim na minha direção. Eu olhei assim, eu senti que Deus estava falando assim, eu estou contigo. Não desista que eu estou contigo. Eu trabalhava orando. O pessoal me chamava na empresa de irmão. Chegava, dobrava meu joelho em frente ao armário e orava para me dar graça. Porque eu sei que eu vou ser perseguido e humilhado. Cada